Como você está? Estou feliz em conhecê-lo. O tópico de hoje é os 42 acampamentos dos israelitas no deserto. Capítulo 14. O autor é Abram Park. As planícies de Moabe são o 41º acampamento. Números 33 para 48-49. Significado: Moabe significa descendência do pai, ou do meu pai. Localização: Moabe é a planície localizada em frente a Jericó, perto do Rio Jordão. Números 22 para 1. Números 33 para 49 declara: e eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Shitim, nas planícies de Moabe. Visto que a distância entre Bet-Gesimote e Abel-Shitim é de cerca de 5 milhas, 8 quilômetros, esta é uma indicação de quão grande era o acampamento dos israelitas. Evento: os israelitas derrotaram Sion, o rei dos amorreus, e Og, o rei de Bazan, e conquistou suas terras antes de chegarem às planícies de Moabe. Números 9 e 21 da noite menos 35. Na batalha contra o rei de Baza, eles lutaram até Edrei. Números 9 e 33 da noite. Nas planícies de Moabe, os israelitas foram vítimas do conselho dos profetas Balaão e cometeu atos imorais com as mulheres de Moabe. Números 25. Além disso, o segundo censo foi realizado. Números 26. Os israelitas lutaram e derrotaram Midian. Números 31. E distribuíram a terra a leste do Rio Jordão. Números 32. Foi também aqui que Moisés reiterou a lei para a segunda geração de israelitas no deserto. Deuteronômio 1 para 5. Lição: o povo de Moabe se originou do filho que nasceu a Ló por meio de sua primeira filha. Gênesis 7:33 da noite menos 37. Assim, o nome Moabe significa descendência do pai, ou do meu pai. Os israelitas acamparam no Monte Sinai por cerca de 1 ano e receberam a lei de Deus em preparação para a entrada em Canaã. No entanto, mesmo depois de receber a lei, eles desobedeceram a Deus e enviaram espias para a terra de Canaã, resultando em cerca de 38 anos de peregrinação no deserto. Agora, Deus proclamou a lei aos israelitas novamente, pouco antes da entrada em Canaã. Deuteronômio 1 para 5 declara: do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se comprometeu a expor esta lei. Aqui, a palavra expor é bar, em hebraico, que significa tornar distinto, ou registrar cuidadosamente. O verbo é usado na forma piel, tempo perfeito, que significa ter explicado em detalhes, ou ter tornado claro. Assim, Deus não deu a eles uma nova lei. Antes, ele explicou claramente a lei que já havia dado a eles no passado e a tornou compreensível para seus corações. O ensino da palavra de Deus foi um evento significativo que ocorreu nas planícies de Moabe, pouco antes de os israelitas entrarem em Canaã. A palavra graça e a palavra de bênçãos vêm somente de Deus no céu. Pomba, Tiago 1:17 da manhã. Se os israelitas prezam a palavra de Deus e vivem de acordo, eles podem ser abençoados na terra de Canaã. Multiplicar-se e ter uma vida longa. Deuteronômio 30 para 16.
À medida que o dia do Senhor se aproxima, devemos continuar a aprender a palavra de Deus e ter convicção. 2 Tim. 3:14 da manhã. Devemos ser diligentes em ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Gênesis 6:18 da tarde, Deuteronômio 6:7, 11:19 da manhã, Provérbios 22:6. Devemos nos apegar a Deus, Deuteronômio 30:20, e nos apegar a Ele. Gilgal é o 42º acampamento. Josué 4:19 da manhã. Significado: Gilgal significa, hoje tirei de você o opróbrio do Egito, Josué 5:9, e é derivado de Gagal, que significa rolar, ou virar. Localização: Gilgal está localizado a leste de Jericó e a oeste do Jordão, a cerca de 8 quilômetros de distância. É o primeiro lugar onde os israelitas acamparam depois de entrar em Canaã. Evento: depois que os israelitas cruzaram o rio Jordão, eles chegaram aqui e montaram 12 pedras como um memorial. Josué 4:19 da manhã -24, circuncidaram os filhos de Israel, Josué 5:2-9, e celebraram a Páscoa, Josué 5:10 da manhã -11. O maná cessou após a celebração da Páscoa, Josué 5:12 da manhã. Gilgal também agiu como cabeça de ponte durante a conquista de Canaã, Josué 9:6, 14:6. Lição: Deus ordenou aos israelitas que circuncidassem aqueles que nasceram durante a jornada no deserto, Josué 5:5, antes da entrada iminente em Canaã. Porque eles não haviam feito a circuncisão durante os 38 anos de peregrinação após Cádiz. Por meio do ato da circuncisão, os israelitas foram novamente reconhecidos como o povo de Deus da aliança, que poderia possuir a terra de Canaã. Eles demonstraram obediência absoluta e fé em Deus realizando a circuncisão quando um ataque cananeu era possível a qualquer momento. Eles obedeceram ao mandamento de Deus com a convicção de que Ele os protegeria, embora não pudessem se mover como resultado da circuncisão. Ao ordenar a circuncisão em Gilgal, Deus disse: Hoje tirei de vocês o opróbrio do Egito, Josué 5:9. O que significa a reprovação do Egito? Refere-se ao opróbrio de ser escravizado no Egito e ao opróbrio do pecado de reclamar contra Deus por 40 anos no deserto devido aos atributos pecaminosos do Egito ainda estarem neles. O Deus de infinita misericórdia acabou com essa reprovação por meio do ato da circuncisão. Nós também temos muitos pecados de reprovação do passado. Jesus tomou sobre si o opróbrio que deveríamos suportar e foi pregado na cruz sem nada cobrindo seu corpo nu. Isaías 53:3-6. Hebreus 12:2. Jesus eliminou a vergonha de nossos pecados na cruz para que possamos nos tornar uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 da manhã. A reprovação de todos os crentes desaparecerá para sempre quando o Senhor descer do céu com um grito e a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16 da manhã -17. Ao som da última trombeta, todos seremos transformados em um corpo espiritual e entraremos no céu.
Joel 2:26 da manhã menos 27, 1 Coríntios 3:51 da tarde menos 53, Filipenses 3:21 da manhã, 1 João 3:2. Este é o sermão de Abram Park. Abram Park foi um teólogo de renome mundial com notável espiritualidade pastoral. Ele dedicou toda a sua vida à oração e às Escrituras, tendo lido a Bíblia mais de 1.800 vezes. Ao longo de seu ministério de vida, ele foi um verdadeiro pastor que amava a igreja e a congregação como seus próprios filhos. Sua programação diária consistia em orações de 2 horas e leituras bíblicas de 3 horas, bem como pregação e evangelização contínuas. Com a convicção de que morrer é viver, ele fez o seu melhor em sua vida de oração a Deus por 3 anos, 6 meses e 7 dias nas montanhas profundas. Quando o sol se pôs, ele não fez nada além de orar. Quando o sol nasceu, ele não fez nada além de ler a Bíblia. Então, finalmente, um único raio de graça brilhou sobre ele. Ao longo da poderosa iluminação do Espírito Santo e pela graça de Deus, as cenas da Bíblia se desenrolaram como um panorama diante de seus olhos. Essas cenas foram escritas em grandes folhas de araruta amarradas com um galho. Posteriormente, foram transcritos em papel comprado em uma vila sob a montanha a cada poucos meses. Foi assim que os sermões de Abram Park começaram. Muitas pessoas ficam impressionadas com o Abram Park da seguinte maneira: como pode uma pessoa amar tantas pessoas? Como uma pessoa pode causar um impacto tão grande em tantas pessoas? Ele é tão trabalhador, nunca descanse. Ele nunca parava de orar. Ele merece ser verdadeiramente honrado por sua dedicação à igreja e às congregações. Um verdadeiro e fiel obreiro de Deus.